Então, estamos aqui hoje para registrar, né, a memória do movimento organizado de travestis e transexuais, para deixar para a posteridade, aproveitando que nós temos tecnologia hoje, né, para que isso fique registrado. E é muito difícil reunir a ancestralidade do movimento trans no Brasil, todos juntos em um mesmo evento. Então, aproveitamos hoje, que já estávamos no Rio de Janeiro, para gravar a ancestralidade do movimento de transvestigêneros no Brasil. Lembrando que transvestigênero é uma palavra nova que nós usamos hoje, que é mais ampla e que inclui mais as diferenças que existem nas identidades de travestis e transexuais no Brasil. Temos sempre o histórico das pessoas que começaram o movimento. Então, quando eu chego para o movimento, eu sou Indianara Siqueira. Já fui Indianara, já fui Indianara e hoje sou Indianara Siqueira. A gente é trazido por outras pessoas, né, que sabiam, sem essa tecnologia que temos hoje, como nos encontrar através das secretarias de saúde, que fazia o movimento de luta para o tratamento de HIV/AIDS, que traz à tona o direito da comunidade LGBTQIA+, que era desrespeitado na época, junto já com o movimento de prostitutas, que já fazia essa luta em prol dos direitos. Como faremos oficialmente 30 anos, dia 15 de maio, do movimento organizado de travestis e transexuais, mas já temos uma luta anterior a isso, mas é a data que marca o Dia do Orgulho Nacional de Ser Trans e Travesti, que nós lançamos, por ser a fundação da primeira ONG no Rio de Janeiro e no Brasil, e na América Latina, né, de travestis e transexuais, em 1992, no dia 15 de maio, que foi fundado por nossa matriarca, minha mãe, que me trouxe para o movimento, e que organizou os primeiros encontros, em 1993, o primeiro encontro nacional de travestis e transexuais, e quando eu chego já no terceiro encontro, então, em 1995, como ainda o Grupo Filadélfia ainda não era uma ONG, ela que me passou todo o advocacy para formar o Grupo Filadélfia. Em junho de 95, então, eu venho para o terceiro encontro nacional no Rio de Janeiro. E depois disso, então, em outubro de 95, nós fundamos a organização de travestis e liberados da Baixada Santista, Grupo Filadélfia, que lutou pela primeira vez oficialmente pelo nome social no Brasil, quando foi aprovado na Conferência Nacional de na Conferência Municipal de 1996 em Santos, com a advocacy justamente que Giovanna Baby já passava, do que ela fazia com a carteirinha do Astral aqui no Rio de Janeiro, que era já fazendo essa identidade trans e travesti ser respeitada pelos órgãos públicos através da carteirinha de associados da Astral, que a própria polícia tinha como, sabendo que essas pessoas eram então protegidas por aquela organização e que tinha essa carteirinha, era uma carteirinha que já era usada na rua. Então, com todo esse advocacy que ela passa, ela explica como brigar pelo nome social em uma conferência municipal, e a gente consegue então a aprovação em 1996, oficialmente, do nome social no Brasil, em Santos, na Conferência Municipal, onde acontecem várias coisas, vem muita imprensa e a gente consegue também aprovar nessa conferência que travestis e transexuais fossem internados na ala feminina ou em separado nos hospitais. E também conseguimos aprovar que os companheiros e companheiras de pessoas LGBTIA+, fossem considerados como cônjuge no prontuário médico. Por conta de herança, a maioria morria de HIV, também não tinha direito à visita nos hospitais, as pessoas ficavam abandonadas. Com essas questões sendo aprovadas, então foram os primeiros direitos aprovados oficialmente para travestis e trans no Brasil. Então, e assim é que a gente tem, então, Giovanna Baby, que é a nossa matriarca do movimento organizado, que pode contar nossas memórias enquanto estamos todos juntos. Mami, por favor. Olá. E aí? Conte-me, como foi, então, essa história antes já com as prostitutas no Espírito Santo, para chegar ao movimento organizado, para que você pudesse organizar os primeiros encontros, né? Já em 92, com Kátia, já eleita também vereadora. Então, conte-nos um pouco disso, como aqueles bate-papos que tínhamos nos finais dos encontros nacionais. Na verdade, a organização, a possibilidade de organização política das pessoas travestis, que à época não se discutia nenhuma outra identidade, todas as pessoas se apresentavam, né, como travestis, e essa possibilidade de discussão aconteceu lá em Vitória, na escadaria Maria Ortiz, bem no centro da cidade, após uma repressão policial que prendeu mais de 150 mulheres e travestis e que a gente passou 3 noites
3 noites detidas na Superintendência de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E aí a gente se revoltou com aquilo e pensamos a possibilidade de organização política e com essa atitude, com essa ação arbitrária da polícia, nasce a Associação das Damas da Noite, que foi a primeira associação que concentrava mulheres prostitutas e que no seu bojo levou as mulheres travestis que também se prostituíam. E aí nasceu-se aí a primeira possibilidade de se ter travestis organizadas no Brasil, né? Puxada pelas mulheres prostitutas da região ali do Parque Moscoso, que você conhece bem no centro de Vitória. E aí nasceu daí essa possibilidade e as travestis, juntamente puxada pelas prostitutas, se organizou e mitigou bastante os efeitos da violência que, na verdade, nos anos 90, 80, 70, nós brigávamos mais, a nossa briga era para banir a violência. A gente não tinha alcançado, aliás, e o nome social também, como você muito bem disse aqui. E, na verdade, a gente conseguiu diminuir bastante a violência policial, que era o que mais nos flagelava lá no estado do Espírito Santo, e a instituição caminha ainda hoje de outra forma desvirtuada, mas ainda caminha lá no estado, e eu vim para o Rio de Janeiro em 1983, e aí trabalhei na Central do Brasil, na Praça Tiradentes, Praça Mauá. Eu nunca quis ir para a Zona Sul, porque eu me identificava mais com essas áreas onde, coincidentemente, eram as áreas onde a polícia mais perturbava, mais atacava, mais prendia. E aí eu trabalhei em um projeto que eu fui coordenado pelo ISE, que é o Instituto Superior de Estudos da Religião, ali na Ladera da Glória, 98, onde tinha um projeto da nossa saudosa Gabriela Leite. Eu costumo dizer que a organização política nossa de travestis no Brasil, e se constatou que somos a primeira organização exclusivamente trans do mundo, né, que é a Astral, nasceu dentro de um projeto de prevenção à AIDS da Gabriela Leite, que era o projeto Saúde na Prostituição, financiada pelo governo brasileiro, pelo programa de AIDS, que à época era Coordenação Nacional, né, de Departamento Nacional, não, Programa Nacional, Programa Nacional de DST e AIDS. E aí começou essa parceria, a gente se organizou dentro dessa oportunidade que foi dispensada nesse projeto, que eu fui contratada como agente multiplicadora de informação, você também foi muito isso lá na Baixada Santista, e aí a partir daí a gente se organizou devido vários ataques que a gente sofria da polícia, vários desrespeitos que as travestis sofriam na questão da saúde pública, da questão dos direitos e garantias, da humilhação que passavam as travestis nas delegacias, você é testemunha disso. E a gente se organizou em cima dessas duas bandeiras, banir a violência e também não só a polícia, mas todo histórico. A gente sabe a galera ali da Francisco Moratório, né? Dessa rua Francisco Moratório, que era a galera que matava travestis do Rio de Janeiro, espancava até a morte. E a sociedade não conta isso, o movimento não conta isso, mas muitos dos assassinatos de travestis aqui nessa região, aqui, era praticada pelos os boyzinhos da Francisco Moratório, né? Ali aquela rua. E aí isso não se conta. Mas esses flagelos que a gente tentou, de alguma forma, mitigar. Nós éramos perseguidas, éramos presas diariamente, inclusive até prefeito do Rio se sentia no direito de mandar prender travesti. Vocês sabem disso muito bem, que até prefeito se sentia, vereadora, que eu cito nomes, o prefeito, eu não me lembro o nome do prefeito, mas a vereadora eu me lembro muito bem, Leila Maivaldi, do Partido Verde aqui do Flamengo, era uma das, talvez ainda seja hoje a maior inimiga das travestis, porque ela é extremamente transfóbica, sempre foi, desde os anos 90, que ela sempre perseguiu travestis aqui dessa região, aqui do aeroporto Santos Dumont até Ipanema. Ela sempre fez questão de dizer que ia perseguir mesmo. E a gente fez estudo, inclusive, para enfrentar a Leila Maivaldi. A Astral também foi criada com o objetivo de enfrentar a Leila Maivaldi, que a gente pode aí considerar, juntamente com aquele outro rapaz que tem Brasil afora, os dois maiores transfóbicos do Brasil. Então, nós criamos a Astral
E aí é bom que se diga que nome social não é uma discussão de agora, não é uma conquista agora, é uma conquista de agora, mas nome social, a Astral, em 1992, a Astral foi a primeira instituição do Brasil, antes de qualquer serviço público de cidadania, de garantia de cidadania, nós fomos a primeira instituição a imprimir uma carteira de nome social, que inclusive você muito bem disse, essa carteira ela era reconhecida pela polícia que atuava nessa região, inclusive com louvores dos próprios batalhões de polícia, porque através dessa carteira eles passaram a conhecer as pessoas, porque todas tinham um nome que não representava e com a carteira eles passaram a identificar as pessoas pelo nome que constava nessa carteirinha do nome social, que a Astral foi a primeira, que na verdade não era nome social, era codinome, né? A gente discutia codinome, nome de guerra foi bem anterior, a gente não gostava muito dessa coisa. Nome artístico, e a gente, era tudo isso. Nome artístico, nome de guerra, e a gente preferiu chamar de codinome. Também teve uma época que era apelido, né? Sim. Apelido vulgo. E a gente tirou isso tudo. Mas a Astral a Astral foi registrada oficialmente no dia 15 de maio de 1992, agora dia 15 faz 30 anos, mas é bom que se registre que a discussão política para a possibilidade de organização social das travestis, ela faz 43 anos que foi lá em Vitória, na capital do Espírito Santo, a partir de 1979. Isso é preciso registrar, e que você está fazendo isso, e que outro segmento social também, dentro da sopinha de letra, LGBTQIAP+, eles não vão contar porque não interessa a eles. Então, cabe a nós contar, trazer aqui pessoas que têm importância e têm relevância nessa luta, que contribuiu, que chutou portas. Nós hoje precisamos, que nós não queremos nem Dianara, nem Giovana, nem Keila Simpson, nem Kátia Tapeti. Essas pessoas não querem serem eternas representantes. Nós só queremos que os movimentos que hoje continua a nossa luta, ele continue levando essa luta, mas reconhecendo que tem uma base sólida, bem fincada. Temos uma ancestralidade, que eu chamo de base forte, bem fincada, e que é preciso reconhecer que um imóvel, uma casa, quando você vai construir, você não pode construir ela em uma casa sem uma boa base, porque senão ela rui. E um movimento que é criado também pensando só financeiramente em galgar projetos, em satisfazer o seu ego, em satisfazer as suas vontades pessoais, ele não será um movimento coeso e não terá representatividade. Eu me lembro que você estava no Rio à época, quando 8 travestis foram assassinadas em um fim de semana, que caiu com o Encontro Nacional de Travestis, que você entrou no 3º Encontro Nacional de Travestis, lá no Hotel Guanabara. Nessa semana se assassinou 8 travestis no Rio de Janeiro, e que nós fomos para a porta do batalhão da polícia, do 1º quartel da Polícia Militar aqui, 250 travestis de todo o Brasil. Nós fomos lá e você fez aquela cena linda, que você disse que foi eu que te orientei, mas você fez aquela cena linda e que a partir daquilo a polícia nos recebeu, então todo mundo ia seguir o que você fez. Recebeu, e certamente a gente conseguiu transferir daqui do Rio de Janeiro lá para o interior, para Bom Jesus de Itabapoana. Nós conseguimos tirar a Tenente Isabel, que era uma policial, era uma tenente do 13º Batalhão de Polícia da Praça Tiradentes, que ela jogava ácido nas travestis, ela cortava o cabelo das travestis de facão, ela quebrava os perfumes franceses, ela prendia os clientes, dava voz de prisão aos clientes das travestis, ela ficava dando bote nos carros para prender os clientes das travestis como explorador da prostituição. Na verdade não é, né? E aí ela fez, mas a gente conseguiu essa vitória e aquilo nos engrandeceu, e foi com a presença da Indianara, foi com a presença da Isabelita Kenneth lá do Piauí, que participou dessas atividades. E o curioso é que para a gente trazer essas 250 travestis do Brasil todo, a gente tinha que ligar, eu praticamente trabalhei um ano inteiro para realizar, assim, dias e desafios para realizar o 3º Encontro Nacional, que foi quando o Ministério da Saúde resolveu pagar o encontro. E aí que a gente poderia trazer 250 travestis, aquilo me engrandeceu, e eu falei com Indianara, pois vamos sentar a mão. E aí eu ficava no telefone dias a fios, ligando, ia
na lista amarela, de muito antigamente, a lista amarela, e pegava um telefone de um comércio lá na cidade de Timon, do Maranhão, um comércio, e ligava para aquele comércio. Oi, como é que tá? Vocês conhecem? A gente é aqui do Rio e nós estamos organizando um evento aqui para trazer pessoas travestis de todo o Brasil para participar desse encontro. Você conhece alguma travesti do seu bairro? E dava sorte que a gente encontrava algumas pessoas que conhecia. E aí a gente fala, pois passa meu contato, manda aí para aí, tá hora que eu vou ligar. E a gente conseguiu trazer dessa forma, ligar para as prefeituras e pedir às prefeituras, por favor, que se identificasse uma pessoa travesti. Para a gente foi o que aconteceu com Diana Valente, lá de Santarém, praticamente lá no meio do Rio Amazonas, que lá só vai de avião ou de barco. E a gente conseguiu identificar a Diana Valente lá, a Isabelita do Piauí. A gente conseguiu dessa forma, ligando para um comércio e para trazer a Isabelita para participar do Encontro Nacional de Travestis. E assim a gente conseguiu reunir 250 travestis no Hotel Guanabara Palace, que hoje é um dos hotéis, ainda era um dos hotéis mais disputados, Sim. né? E hoje ainda é. E agora é o Whindersson Guanabara. Pois é o Whindersson Guanabara. E a gente conseguiu fazer esse encontro potente, maravilhoso, e fomos para a rua. Aí o que é curioso também é que eles transformaram em parada, mas foi nós que fomos à rua a primeira vez, em 1995. Marcha da Diversidade, saindo do Hotel Guanabara até a Cinelândia, 250 travestis, e o que é mais curioso, a marcha caiu no dia 15 de junho de 1995, dia de Corpus Christi. E aí, quando a gente a gente não percebeu que Dom Eugênio Salles, que é que já foi, não sei para onde, mas foi, disse que era um dos nossos maiores inimigos, perseguidores. E a gente não sabia que ia ter a procissão de Corpus Christi. Aí o curioso é que uns 150 metros depois da gente, lá na frente, estava o fim da procissão indo caminhando, e a gente se organizando aqui na Candelária para descer as 250 travestis na nossa primeira marcha nacional pela diversidade sexual. E aí, quando a gente estava chegando ali no edifício Avenida Central, isso é que foi mais emocionante, emociona demais isso. Quando a gente chegou no edifício Avenida Central ali, você lembra disso, né? Que a gente percebeu a chegada de um número muito grande de rapazes vestidos de preto e com coturnes preto, e a gente se assustou porque a gente apanhava dos skinheads que se vestia daquela forma. Mas aí quando eles se aproximaram, eles disseram assim, olha, nós somos os anarcopunks e viemos aqui com as travestis defender o direito de vocês existir. Isso me emociona muito, gente, porque um público totalmente execrado como a gente era, que os anarcopunks sempre foram execrados, expulsos dos recintos, dos ambientes, e eles foram lá se somar na nossa luta. E aí a gente chegou na Cinelândia com mais de 500 pessoas, porque os anarcopunks se juntam a gente. Isso é muito emocionante. E aí a nossa luta foi linda, foi só conquistas. A gente passou a ter o quarto encontro, onde Keila chegou no Hotel Rios Presidente, Keila, esse presente que a vida trouxe, né, para o movimento. Keila Simpson. E a Keila foi essa pessoa que chegou para a gente e que trouxe essa cara política e de desbravar esse Brasil que já estava reunido e organizado e que começou a participar da luta, e a gente cresceu muito. Então, eu chego no Entleides em 1996, no quarto Entleides. Eu saí de Pedreiras, no Maranhão, para ganhar o mundo, como diz a minha mãe, e acabei chegando na Bahia, nos anos 80. Em 1983 eu cheguei na Bahia. Não tinha a menor ideia do que seria esse movimento, do que se tornaria esse movimento. Em 91 fui capturada pelo GGB para me levar para fazer um trabalho de prevenção com a população de travestis. E lá eu tive a minha primeira aproximação com o que a gente chamava de movimento, que estava se organizando, que estava iniciando. E eu pude, então, entender um outro lado de coisas que eu não entendia até então. Eu sabia que existia movimentos, mas existia violência, porque eu estava na prostituição na rua e eu percebia o quanto era cruel viver na rua, nessa conjuntura que vivíamos nesse período. Uma conjuntura que Giovana já falou aqui bastante, a Indianara trouxe um pouco dela, de violência que era muito cruel,
continua sendo cruel hoje, mas antes não era que era pior, mas era um outro contexto, a gente na rua acabava sendo presas. E eu fui para trabalhar também como Giovana num projeto de prevenção, só que lá não era um projeto remunerado, né? A minha função era distribuir preservativos para as travestis que estavam trabalhando na rua. Eu comecei a fazer esse trabalho e achava muito limitado, porque a gente tinha um insumo que nos prevenia de uma doença, mas a principal mácula que a gente tinha, o principal problema que a gente tinha naquele período era a violência que estava por todos os lados. Como Janaína Dutra bem disse um dia, que a travesti é uma ilha cercada de violência por todos os lados, não tinha um remédio ainda, não tinha um método de prevenção contra essa, e que eu só fui descobrir depois que o método de prevenção contra essa violência era o que eu encontraria em 96, ao chegar no Rios Presidente Hotel. Eu já encontro, quando eu chego lá em 96, que eu adentro o hotel, que eu me hospedo, que eu saio de Salvador pela primeira vez para participar de um evento desse tamanho, nem eu tinha a dimensão da grandeza que era esse evento, tampouco sabia que aquela entrada modificaria a minha vida para o resto dela, né? Eu digo sempre assim. Foi um evento que eu entrei muda e saí calada. Eu digo isso, mas eu fiquei quase que como no estado de êxtase ao ouvir e ver mulheres que estavam lá nesse processo completamente, na minha visão, já politizada. Porque tudo que eu não tinha em Salvador, na Bahia, nesse sentido de organização, porque lá tinha um grupo bem organizado, mas especialmente de homens gays, algumas mulheres lésbicas, mas trans não tinha ninguém. E eu já tinha podido perceber naquela minha chegada no evento, no quarto Entlides, já essa proporção de poder político que vinha das próprias travestis para as travestis. É importante destacar que nesse período nós não tínhamos essa diversidade de identidades que a gente conseguiu adquirir, que temos hoje. Nós éramos travestis, nós éramos tratadas ainda com os pronomes masculinos, a gente nem colocava isso em questão. Era tão mágico, era tão importante se organizar politicamente, que essas questões que foram chegando com o tempo, que essas nomenclaturas e essas identidades que foram surgindo, elas são tudo fruto dessa discussão inicial, desse pioneirismo que estava mantido lá no início dos anos 90, que se redundou nesse crescimento potente que tiveram as pessoas trans, especialmente dessa forma muito artesanal que Giovana fala, que Indianara traz também, de capturar pessoas que estavam que eram travestis nas suas localidades, que sequer sabiam que se organizar politicamente poderia redundar muitas coisas, poderia se reverter em muitos benefícios para a gente, mas também de fazer com que essas pessoas tivessem um pouco de dignidade. Porque houve travestis que chegaram no Entlides, e aí eu quero falar de Monique Alves, lá do Piauí, que era apedrejada na rua porque saía. Porque Monique é uma travesti bem característica dessas que as pessoas têm de que travesti e que não é bela, e que não tem um corpão, e que não tem nada disso, e que era apedrejada na rua, e ela mandava carta para o GGB. A primeira vez que eu tive contato com Monique Alves, lá no Piauí, foi quando eu li uma carta dela endereçada ao GGB, contando desse sofrimento que ela fazia. Mas o Entlides dava para Monique a dignidade que Monique não tinha lá no bairro que ela morava, lá no Piauí. Então, o Entlides ele se transformou para mim como um espaço de conquista política e de formação. Porque foi lá no Entlides que eu adquiri muito do que eu sei sobre... Foram nos Entlides, não foi lá. Lá começou. Eu entro muda, saio calada. No ano seguinte, quando o Entlides acontece em São Paulo, eu já tenho a ousadia de fazer uma oficina sobre redução de danos no silicone. Então, de um ano para outro, já tem essa possibilidade de crescimento. E o que a gente está falando aqui hoje, o que a gente está querendo trazer com esse histórico aqui, primeiro é deixar bem nítido a história contada por quem viveu ela. Tudo bem que as histórias que estão aí escritas, que foram escritas por nós, quando a gente deu entrevista, quando a gente fez, elas são bem importantes. Mas eu acho que é mais real nós colocarmos aqui as traviarcas, as filhas das traviarcas, as netas das traviarcas que vão estar nesse contexto que levarão para frente esse movimento. O Entlides era e foi sempre um espaço de formação política,
como a escola nos rejeitava, não abarcava essa possibilidade de nos formar, nós fomos nos formando a partir desses encontros. Então tinha oficinas, e as oficinas eram recheadas de pessoas, e lá você aprendia. Tinha depois as marchas, quando a gente foi para a rua marchar pela primeira vez, e eu participei já da segunda marcha em 96, foi mágico sair daqui da Praça Tiradentes e chegar até a Candelária. Eu lembro que em São Paulo, quando a gente foi fazer a primeira caminhada no encerramento do Entilardes, a doutora Nina Laurindo falou assim, olha, cuidado que os carros vão atropelar vocês. E Indianara disse, a gente vai ser atropelada, mas a gente vai sair. A gente não pode, porque o fechamento do Entilardes era a marcha que a gente fazia, era o congraçamento de todas aquelas ideias e de todos aqueles dias. Era o fechamento. Então, para mim chegar nesse espaço e encontrar aquela ebulição, sem compreender muito do que estava se discutindo, mas de saber que aquele espaço me tornaria ou poderia me proporcionar coisas positivas, me deu exatamente uma possibilidade de dizer, aqui a gente precisa crescer e aqui a gente vai solidificar o que a gente precisa para o futuro. Então, quando a gente pega em 93 que discute nome social, que em 2018 a gente ganha apenas por uma decisão judicial e não por um projeto de lei, é importante porque é uma conquista nossa que a gente deve considerar, mas deve também sempre deixar e dizer que o nosso processo político aqui, ele ainda carece de muitas e muitas ações. Nós não temos uma legislação, mas a gente está trabalhando para elas e por isso que a gente quer deixar essa história registrada, para que as pessoas que assistem e que nos vejam a partir daqui possam dizer, foram elas que viveram, foram elas que contaram e é elas que estão protagonizando esse momento. Para que depois a gente não tenha assistido ou visto aí qualquer pessoa que possa se apoderar, que não esteve presente nessa história, que não estudou direito o que a gente disse, escrever o que elas bem quiserem. Então a gente não quer isso. E para mim o que foi bem importante, dentro da chegada dessa minha primeira vez, que eu cheguei e não saí mais, foi poder ver pessoas de todas as nuances que estavam ali reunidas, por uma ideia comum, por um bem coletivo, por uma possibilidade de inclusão que a gente não tinha. E óbvio que a gente tinha medo, e óbvio que a gente tinha pessoas que estavam ali nos ajudando. Eu lembro que os artistas eram sempre convidados, Giovana sempre fazia a ideia de trazer alguém que ia simbolizar aquela ideia de ser madrinha ou padrinho do evento para que dá um caráter cultural. Então tiveram várias pessoas, Elke Maravilha, Suzana Vieira, Elza Soares, tantas outras pessoas, a vereadora Jurema Batista. No Entilardes que eu cheguei para participar pela primeira vez, a madrinha era a Suzana Vieira. Vai bem que ela se tornou hoje o que ela é, infelizmente. Mas ela participou lá em 96 junto com Rude, a cabeleireira, porque Rude tinha levado. Então você conseguir sair do interior do Maranhão como eu saí, de Pedreiras, sendo travesti, com essa ideia toda maculada de discriminação que teria, e chegar no espaço político desse e ver pessoas que eu não tinha acesso jamais, para mim isso dá uma qualidade de vida, de pensar politicamente que está para aí. E aí, para mais surpresa nossa, e para minha principalmente, encontrar uma vereadora travesti. Quem é essa pessoa? De onde é que essa pessoa saiu? Quem é essa pessoa? Aí está a Kátia Tapeti, lá chegando, já no alto do seu cargo parlamentar, participando desse processo que é tão importante nas nossas vidas hoje, e Kátia está aqui presente. Obviamente que Kátia tem uma dificuldade de falar, mas eu queria muito que ela pudesse contar como é que ela chega no Entilardes, dessa possibilidade que Giovana teve de encontrá-la dentro do processo e trazer para o movimento, não para que Kátia formasse outras pessoas, porque só a presença de Kátia já incomoda, já impacta. Ter uma senhora de quase 70 anos, que ainda está na ativa e que passou por um processo muito importante que a gente resultou hoje nesse grande quantitativo de parlamentares que a gente tem. E aí eu queria deixar um pouquinho com Kátia. Vai, minha velha. Pois é, para mim entrar no movimento, nesse movimento, foi a Giovana Baby conseguiu, eu era vereadora na época, a primeiro mandato, quando Giovana Baby ligou para o posto de saúde de Colônia do Piauí, pedindo que eu entrasse em contato com a Giovana, porque ela queria me trazer para o primeiro, era o segundo encontro de travestis liberado.
E aí eu disse para a Giovana Baby que eu não via, porque eu estava muito boba, que eu era vereadora e eu tinha medo de ser sequestrada, porque por eu ser a primeira travesti vereadora do Brasil. Aí ela disse que não, aí eu não vim, mas quando foi no segundo encontro, o terceiro encontro eu consegui. Ela ligou e eu disse, eu vou. Aí ela mandou as passagens, mandou tudo, e quando quando eu cheguei aqui no encontro, nós enfrentamos uma luta para que a polícia recebesse o movimento, todos os travestis. E ele nos recebeu, e fizemos a passeata, foi muito boa. E aí Giovana disse, nós temos que criar uma ONG em Colônia do Piauí. E aí ela ajudou a organizar, fizemos, essa ONG teve sucesso, teve apoio do presidente da República, do Ministério da Saúde, DST e AIDS, e foi muito bom. E aí, é isso que eu tenho que dizer, minha gente. Então essa é a nossa ancestralidade política, né? E sim, e aí nós continuamos na colônia. Hoje eu sou presidente de uma ONG, dessa ONG que a Giovana criou, que o nome da ONG é MOPAC, Movimento Piauiense de Assistência à Cidadania LGBT. As trans, na colônia tem poucas trans, mas elas querem assumir, mas não assumiram totalmente. Mas eu fazia palestra, distribuía preservativo e foi tudo, tá tudo beleza. E hoje eu estou ocupando o cargo de conselheiro dos direitos humanos da capital do Piauí. Então, e além de primeira vereadora, né, você também foi a primeira trans presidente da Câmara de Vereadores e a primeira trans a ser vice-prefeita no Brasil. Muito bem. Fui primeira secretária da Câmara de Vereadores de Colônia. Depois eu fui vice-presidente da Câmara de Colônia. Depois eu assumi a presidência da Câmara de Colônia. Depois que eu assumi a presidência da Câmara, a prefeita disse, o futuro prefeito disse, o prefeito foi e disse, Kátia, você vai ser a candidata a vice-prefeita de Colônia do Piauí. Eu assumi, fomos bem votados, eu mais a Lúcia Moura, fomos eleitos com 2.400 votos. Então, aproveitando, né, que a gente já fala de saúde, de preservativos, né, e a gente chama para nossa conversa, nossa ancestralidade também, né, técnica, né, em saúde, no Ministério da Saúde, que estava conosco no movimento, era uma trans que ainda não tinha transicionado e foi transicionando à medida que o movimento passava, que Jaqueline Cortes, né, essa pessoa que levou, né, o movimento de trans e travestis para a ONU, para o UNAIDS, né? Então, agora a Jaqueline conta e depois chamaremos Beni Brioli, já a nossa juventude na política, né? A travesti mais votada do Rio de Janeiro. Bom, oi, né, para todas assim de novo. Eu estava ouvindo a conversa, estava muito feliz aqui pensando como o nosso movimento é amplo, é diverso, e é orgânico, né? As coisas, ouvindo vocês, elas foram construídas de maneira muito orgânica. Essa coisa de antigamente a gente fazer vaquinha para poder pagar, para ir num evento, dormir em colchões na casa das pessoas, e assim a gente queria lutar. A minha aparição no movimento, um pouquinho diferente de vocês, eu não inicio no movimento LGBT ou no movimento trans. Eu inicio no movimento AIDS, que você cita lá no começo. Inclusive, Indianara foi das meninas a primeira que eu tive contato no início dos anos 90, onde a gente fez muito ativismo pela luta contra a AIDS, passeata no meio da rua, pedindo medicamento, política pública. E Brenda Lee, que deve ser muito bem lembrada, uma pioneira
que abrigava travestis e trans na rua com AIDS, porque ninguém abrigava. E claro, como sempre, até hoje, com muita mudança, as travestis e as transexuais eram a escória da escória da escória. E a AIDS já era um problema de pessoas marginalizadas no entendimento totalmente equivocado da sociedade, inclusive do nosso. Então, assim, eu acho bacana a gente frisar que nesse movimento todo, quando eu trago AIDS, foi um componente fundamental para fortalecer esse movimento de travestis que então começa lá, como você coloca, no final dos anos 60, no Espírito Santo, e vai vindo, como vocês estão falando, no início da década de 90, eu vejo uma possibilidade de fortalecimento dos movimentos, especialmente o Intlaides, né? E olha que curioso, o Intlaides, Encontro Nacional de Travestis e Liberados que trabalham com AIDS. Então tinha que criar um nome. E liberados, quem eram essas pessoas liberadas, né? Hoje a gente já está falando em trans, não binária, binária, liberados, ou seja, bom, está ali no meio, não se sabe o que é, aliados, né? Passaram para simpatizantes e depois Isso, GLS, né? E tinha muito gay também na época, como a gente diz num português mais próximo, as bichinhas quaquaquá, e tinha isso, né? E que participavam, mas era curioso que a nossa pauta, a nossa agenda de travestis e transexuais, e dentro da agenda de travestis e transexuais ainda, a agenda das mulheres trans que buscavam uma redesignação genital, eram muito agendas específicas, diferentes da agenda dos gays. Né? Agora, qual é a agenda comum que é até hoje? É a agenda dos direitos humanos, é a agenda da destruição da violência, acabar com ela. Essa agenda é de todo mundo, que é que eu acho onde a gente tem que se unir. E hoje em dia, cada vez mais, esses movimentos religiosos nocivos, os que são, né? Não estou me referindo a todos, nocivos, fascistas, mas eu não quero citar nenhuma religião, mas tem movimentos que eles quase que se matam entre eles. Mas lá no parlamento eles têm uma voz única. É onde faz essa força. Eu acho que nós, movimento LGBT em geral, mas vamos para a nossa praia aqui, movimento TT, entende-se também trans não binárias, a gente precisa aprender com eles de que a gente pode ter uma voz só. Giovana falava, hoje a coisa fica meio individualizada, né? A gente tem uma vereadora aqui, uma deputada ali, mas qual é essa pauta? Qual é a agenda que vai levar? Então, em termos políticos, eu acho que a gente começa a passar para a necessidade, e aí fica para as que vêm agora, para as filhas, para as netas, para as bisnetas das traviarcas, das transviarcas, que possam observar que aglutinar o movimento para ter uma voz forte no parlamento, porque é só assim, seja em nível federal, estadual e local, especialmente local, porque a gente quando vai no médico é no posto da nossa casa, ninguém vai para Brasília volatilmente, né? A gente vai num serviço público, você vai na esquina, no outro bairro, é ali que você é rechaçada, é ali que as coisas acontecem. E voltando aqui, que é um bate-papo super espontâneo, não estou pensando numa linha cronológica, eu falo assim, da minha atuação, que eu gostaria de falar um pouco, no movimento eu percebia na década de 90 que travestis e transexuais, as pessoas todas não queriam ser identificadas ou associadas à AIDS, ninguém. Mas no caso específico de travestis e transexuais, menos ainda, por questões da sua sobrevivência, do seu trabalho de prostituição. Então, era queimar filme, né? A Taquatia era queimar filme. Eu não vivenciei a prostituição.
Então, assim, eu não tenho essa prática, mas eu convivi. E eu pensava assim, não, eu não vou me esconder, eu vou encarar. A minha avó dizia assim, gente, quanto mais se abaixa, mais aparece a calcinha. Então, assim, se eu me esconder, eu falo isso muito, acho que isso se deu com muitas de nós. Você é um exemplo disso. Todas são. Se a gente se esconde, a gente é escravizada. Então você tem medo que vão fazer, vão contar, vão acontecer, vão te chantagear. A partir do momento que você quer saber, eu vivo com AIDS, um hello, quer chupar o meu pirulito aqui? Ah, não põe a boca? Então não põe. É pirulito de gente com AIDS. Sabe, eu comecei a tratar as coisas dessa maneira na década de 90. E aí que eu trouxe a transexualidade. E aí eu passei, então, a militar como a transexual que vivia com AIDS. E isso foi um caminho que o universo me abriu. Eu não pensava nisso, eu era uma mera professora de inglês. E nunca pensei em militar. E dali eu fui pegando tesão, desejo pela política, fui percebendo que a gente junto podia ter voz. E aí eu comecei a chamar a galera toda, os movimentos, fundei a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, com outras pessoas, e tinham travestis, tinham trans, e levando o nome. Isso me leva para o mundo, isso faz eu representar as pessoas vivendo com AIDS na América Latina, e sempre eu levava na minha frente Jaqueline Rocha Cortes, mulher transexual que vive com AIDS, não era nem com HIV. E assim eu fui entrando nos espaços e trazendo o movimento para militar, onde a gente teve Liza Minelli, do movimento que foi para a ONU, e outras tantas que conseguiram. Então a gente chegava nas Nações Unidas, imagina aquele ambiente extremamente protocolar, preconceituosíssimo, isso no início do século, do milênio, e a gente dava beijinho nos muçulmanos. Isso quebra paradigma, né? Isso começa a contribuir para uma luta, que era uma luta de base. O que a Giovana trouxe é muito importante, a questão da base. É importantíssimo, porque assim, eu pelo menos não tenho essa lembrança. Se eu estiver enganada, meninas, me corrijam. Não tenho problema nenhum em dizer minha idade, acho até bonito dizer, eu tenho 62 anos. Eu nasci em 1960. Eu não lembro de uma base anterior. Eu não lembro de eu com 15, 16 anos, o movimento da trans de 40, não tinha. Então, era pederasta, que era o nome que se chamava. Tinha a placa, né? Hã? É proibido a entrada de pederastas nesse recinto. Nesse recinto. Local. Eu me lembro na época da ditadura, com aquela coisa da... Como que era? Tarântula. A Operação Tarântula. A Operação Tarântula, que a travesti, você não podia ficar na rua. Você tinha que ter uma carteira de trabalho, porque senão você era presa como vadiagem. Né? Então, assim, a gente não tinha referência. Então, eu acho que esse momento aqui, a mim, eu fiz muita questão de estar aqui com elas, porque todas vocês eu conheci no Inclides. Então, a AIDS me levou para o movimento. A partir daí, eu começo a militar com travestis e com transexuais. Porque é minha praia, mas por que não juntar tudo? Se eu posso lutar lá, trazer recursos da AIDS para a gente ampliar a nossa agenda, vai lá, faz o trabalho de AIDS, mas faz outros trabalhos, que é organizar, que é fortalecer, que é capacitar. Então, se a gente não tem base, se a gente não tem referência, porque o mundo é feito de referências, a gente sempre começa de um nada, e todo mundo tem uma referência de cor, de comida. E eu finalizando, que eu falo pra caramba, né, gente? A gente precisa, e eu acho que hoje aqui, o que se quer deixar com muita gratidão, com muito carinho, com muito amor e com muita luta. Porque, ó, coió, todas levaram. Pontapé na bunda, todas. Era melhor levar o colchão para a delegacia, o travesseiro e deixar lá. Né? Porque ele só parava em casa de vez em quando, vivia mais na delegacia. Giletinha cortando.
Então, assim, a gente passou por tudo isso, umas mais, outras menos, mas está tudo aqui, ó. Ultrapassamos as expectativas de vida de uma trans ou de uma travesti, 35 anos. Não, a gente já está no dobro, entendeu? E isso é por quê? Porque a gente teve sorte? Não, porque a gente soube entrar e sair, talvez, na hora certa, do jeito certo, porque somos lutadoras. Todas que chegam agora, lembrem sempre, não está tudo pronto, ainda há muito o que fazer, mas vocês já têm aí algumas receitas das quais vocês podem fazer as suas misturas e delas trazer novos ingredientes para essa luta. A gente não está com nada ganho, mas hoje eu fico feliz em ver muita travesti, transexual, na academia, estudando para produzir conhecimento por elas próprias, entendeu? Esse grupo seleto de mulheres, de travestis, e essa coisa de travesti, de mulher trans também fica uma coisa... Transvestigênero, que ficou tão claro a sua auto-reconhecimento de mulher ou de travesti, que já não é mais um problema, na minha opinião, que um dia foi. Então, a gente junta forças e a gente escreve essa história brasileira, e que é uma história que muitos de lá querem entender para saber o que nos faz chegar onde a gente chega. A luta continua, não é fácil, a gente quer ficar avó, né, porque a gente quer viver, a gente gosta de viver. E é isso aí, eu só tenho a agradecer ao movimento, a todas as adversidades que me fizeram aprender, que me fizeram forte, 1,58 m, chegar num lugar e dizer, não, eu posso, né? Força nas tetas, e lá vou eu, linda, e é isso aí. Então... E aí, para mostrar que nós temos ancestralidade, então nós somos traviarcas, né? Transviarcas, a ancestralidade do movimento transvestigênero no Brasil. Nasce das tetas de fora, nasce dos pés na porta, nasce de quebrar garrafa, nasce de pedrada, de tacar fogo, de virar carro de polícia. Nasce de enfrentar a polícia em uma época que jamais se pensava, porque nós vivíamos mais em delegacia. Botar o pé para fora, se você não tivesse a passabilidade que hoje se fala, você já ia direto para a delegacia, você não podia sequer sair para comprar um pão. Então, toda trans, toda travesti, né, não passável, tinha a sua chaveirinho, né, a sua bicha poc-poc, que hoje chamam, né, que queria ser travesti um dia e que eram nossas auxiliares, né, para ir comprar o pão. E que dificilmente essa travestilidade, essa passabilidade era presente, porque a gente não tinha os meios que temos hoje, né? Então, se você não tinha o dinheiro para colocar o silicone, colocava o pirelli, o piu-piu. Se não tinha o dinheiro para peruca, colocava um turbante na cabeça, né? Ou comprava uma peruca menor. Então, eu acho que isso tudo que a gente vem... o corte de gilete, que é muito debatido hoje em algumas academias, não dá a dimensão do que era aquela arte. A gilete não era porque éramos violentas. A gilete era um instrumento para não sermos violentadas. Porque quando a gente ia presa, porque a gente não estava absolutamente fazendo nada, só prostituição, as travestis daquele período que se cortavam tinham essa atitude de pegar e cortar o pulso para não ir presa. Você não tem nenhum histórico e nenhuma pesquisa que mostre que as travestis usavam gilete para cortar as pessoas ou os clientes. Não é isso. A gilete era para automutilação. Então eu acho que essa ideia que a gente está debatendo aqui, de desconstruir esses estereótipos, esses estigmas que foi construído acerca da nossa existência, tem tudo a ver com isso. Tem a de ver como é que essa transformação começa, do pirelli para a peruca, para o silicone, para a cirurgia plástica. Hoje uma menina pode ter todas as possibilidades, uma travesti, de se transformar completamente cirurgicamente, coisa que nós não tínhamos quando começamos lá no início, né? Ou era o silicone industrial, ou era esses apetrechos que a gente usava. Então é muito mais fácil hoje ter a passabilidade. Né? Para explicar o que é pirelli e piu-piu, eram corpos de espuma que as trans e as travestis, né, cortavam no formato do corpo das mulheres, né, que eram consideradas, né, Marilyn, sim, Marilyn, né, que era 90, 60, 90, né, então fazia-se a forma do corpo, se colocava, imagina o calor por baixo disso tudo, mas enfim, era o corpo possível, né,
era o corpo possível. Ou seja, Inclusive, tem um caso. desmontava de dia. Sim, Isso era só à noite. eram as né? montadas. Inclusive, a gente tem um caso aqui no Rio, nos anos 90, de uma trans, acho que 89, de uma travesti, que ela pegou um cliente e aí tinha aquele... Quando se usava o corpo de piu-piu, o truque era fazer o programa com a luz apagada, Sim, né? isso. E aí ela foi pro banheiro, deixou a luz apagada, e aí quando voltou, aí o homem passou a mão e não viu nada daquele homem, o homem matou ela, se assustou, e aí, cadê aquela? Ela disse, não, gente, sou eu, e aí o homem matou ela morreu, porque por conta dessa questão do corpo. Sim. E aí nós tínhamos... alguém pode me passar a revista, por favor, que está aqui? Essa que está aqui, logo atrás da... Nós tínhamos uma revista que ela se chamava Big Man Internacional de Travesti. Ela só tinha Big Man Internacional, na realidade, onde mulheres posavam nuas, mas aí com o advento de Roberta Close, né, já na revista Close, porque não sei se sabem, mas Roberta Close, ela se chama Roberta Close por conta da revista Close, que foi a primeira na qual ela posou. Então a revista Big Man Internacional, que era só de mulheres, resolve abrir um segmento para travestis, que se tornou a Playboy das travestis, né? E aí quando você se tornava capa, então você entrava para o famoso mundo seleto das capas de revista. E aí quando eu vim para o Inclades, em 1995, Michele, de Curitiba, tinha se organizado já com essas revistas, e aí ela me convida, então, entra em contato com eles, e aí eu me torno, então, a capa de 1995. E os termos eram esses, se vocês podem ver, em traveco, entendeu? O traveco e a gostosa, entendeu? Não tinham, eram esses os termos mesmo. Agora, tem uma questão importante aqui, Indianara, que Indianara, ao aceitar essa capa, ela só aceitou com uma condição, a participação de uma entrevista comigo e Kátia Tapeti. Sim, que a gente estivéssemos juntos. E todas as que posavam para a revista, elas tinham que fazer um vídeo. Na época, por conta do HIV/AIDS, não se podia usar a camisinha, então eu me recuso a fazer um vídeo pornô. E eu faço apenas um strip, né? Que eu faço uma cara que parecia tão contente na beira da piscina, fazendo um striptease. E a chamada dos vídeos, era uma fita VHS, né? Que vinha junto com a revista. As revistas ficavam expostas nas bancas de jornal, com as exposições. E a chamada nos vídeos era: elas usam roupas provocantes, elas mexem com a fantasia de homens e mulheres, elas são travesti, aí aparecendo o rosto, assim, de uma por uma, que estava no vídeo, né? E aparecia uma coisa, travesti, pá! E aí focava no rosto das travestis que faziam a capa. E essa luta, né, toda da gente por visibilidade, né, seja nas telas, né, como teve depois a briga contra o transfake, né, nós tivemos que fortalecer essa galera toda. Então, quando vocês encontrarem as travestis antigas e vocês olharem para os braços delas e verem as marcas de cortes de gilete, lembre-se que aquelas foram cortes por onde vocês nasceram. Né? Foi através desses cortes, né, de cada corte desse, de cada marca, de cada pedrada, de cada uma que foi atropelada na época da Operação Tarântula, de cada uma que foi assassinada, né, que vocês que chegam hoje no movimento, vocês são justamente a descendência dessa luta. Né? Nós não temos filhos naturais, né, de nós que nasceram, algumas até têm, né, mas nós temos filhos de movimento, então as traviarcas, né, chamam desde nossa ancestralidade política em 92. E as novas não sabem, essa informação talvez até elas não sabem ainda, mas que nós não comprávamos, não conseguíamos pó, porque não tinha pó para o nosso tipo de pele. A gente usava telha ralada, Sim, telha com ralada, água e era o pó nosso, era o pancake. Que era chamado cimento, né? Sim. Era chamado cimento. E era o auge, eu morava em Santos, que era a capital mundial da AIDS, não se tinha política para HIV/AIDS, não se tinha um SUS fortalecido e público, né? E foram as travestis e as prostitutas que fizeram com que o SUS tivesse essa força que tem hoje, com que a gente tivesse o tratamento, né, para HIV/AIDS, partindo de Santos, da capital mundial da AIDS, que se tornou a capital mundial em referência e tratamento, e foram travestis, foram prostitutas, da redução de danos, que fizeram com que o Brasil se tornasse referência no tratamento para HIV/AIDS e nos direitos para as pessoas com HIV e para
essa luta toda. E essa luta política fortaleceu outras políticas, então, como Beni Brioli, que é a nossa nova geração aí já da política, como a vereadora mais votada, né, do Rio de Janeiro, pela cidade de Niterói, e que sofre tanta violência política, que ainda é ameaçada, que ainda tem sua vida colocada em risco, que ainda precisa andar de carro blindado, com protocolos de segurança, porque ainda hoje ocupar certos espaços para travestis e transexuais, onde eles não nos querem, onde eles nos querem nos matar e nos tirar desses espaços. Beni, é um prazer ter você aqui, um prazer trazer você para conhecer a tua ancestralidade, né? Principalmente na política como Kátia. Então, com você a palavra. Olha, gente, que prazer estar aqui com vocês. Que prazer é poder rememorar, né, a transancestralidade que a gente tanto fala, que a gente tanto remete e que nos remete, né, hoje o que são os nossos corpos de mulheres trans e travestis ocupando a política na institucionalidade brasileira. Eu costumo muito falar sobre isso. Nós tivemos uma abertura que foi uma abertura crucial, né? Que foi poder olhar para vocês e saber de fato aonde se espelhar, aonde poder buscar horizontes de uma luta, de uma trajetória, né, que foi tão acirrada que vocês fizeram. Acho que poder dar continuidade a esse legado, acho que eu, Érica Hilton, Érica Malunguinho, Duda Salibert, Beyoncé e uma série de outras mulheres trans, né, e pessoas transvestigênero no Brasil afora, a missão que a gente tem cumprido remete muito ao que foi discutido aqui hoje, né? A transancestralidade, né? Saber de onde nós viemos e saber apontar para onde que nós temos que chegar, né? O que rememora o passado reflete hoje nas nossas atuações, nas nossas iniciativas políticas, na forma como a gente se organiza hoje politicamente e também dá um horizonte, né, das próximas. Aí acho que tem uma geração, né, cada momento geracional que vai se passando é uma geração de mais sonhos, de mais possibilidades, de melhores acessos, de tudo que vem sendo construído e alinhado, assim. A gente sabe muito bem, acho que a Kátia, eu estava escutando a Kátia falar assim, está hoje no parlamento, está ocupando a política no Brasil, não é nada fácil, é muito doloroso para um corpo transvestigênero. E eu fico imaginando, né, na sua época, assim, as dores que eu vivo hoje, acho que nem se compara às dores que você viveu, assim, de ser essa prepulsora, né, de ter trago pra gente, de uma certa forma, uma abertura. E imagina no sertão de Cabra Macho o que eu não passei. Na cidade pequenininha, só pessoas ignorantes, o que eu passei muito, enfrentei delas por elas. Eu imagino, assim, e fico pensando, né, o quanto que as nossas atuações, as atuações de vocês, que são as nossas atuações também hoje, dando essa continuidade, o quanto que a luta, ela vai potencializar alguns corpos, mas o quanto que a história, né, a história de marginalização, a história de extermínio, de negação, do que representa o Estado brasileiro sobre os nossos corpos, ela continua, assim. Ela continua, e o enfrentamento, né, todo o enfrentamento que já foi feito, que vem sendo feito até os dias de hoje, se faz mais do que necessário, assim. A gente olha hoje esses corpos, né, transvestigênero que ocupam a política brasileira, são corpos sob ameaça, são corpos que sofrendo uma série de ataques, né? O que remete isso ainda nos dias de hoje pra gente, né? Historicamente, corpos que foram executados, corpos que foram carimbados, corpos que foram chancelados, e hoje com a visibilidade através da história que é contada, que nós temos e que nós estamos ocupando, existe sim, né, uma
um projeto que está dado e colocado para que isso seja encerrado. 30 pessoas transvestigêneras ocupando a política institucional no Brasil, né? É óbvio. Eu lembro que uma jornalista, que existe um projeto político, eu lembro que uma jornalista me perguntou assim que eu fui eleita, ela falou assim pra mim, mas você foi fenômeno, e o que você acha sobre isso? Eu falei assim, não, eu não fui fenômeno, existe uma luta, existe uma trajetória, existe uma história, existe um projeto político. Pessoas transvestigêneras há muito tempo apresentaram um projeto político para o Brasil, e isso se separa dos diferentes territórios que a gente vive. E aqui, ó, nós temos uma proposta, nós temos uma agenda política. E eu acho que cada vez que o tempo vai passando, cada vez que a conjuntura política ela vai se acirrando, nós estamos percebendo o quanto que o nosso corpo, o quanto que a nossa política, o quanto que a nossa agenda política, ela tem incomodado cada vez mais, a ponto de agora, declaradamente, né, nas mídias, nos veículos midiáticos, né, da própria... o aval que tinha do Estado brasileiro de execução dos nossos corpos, né, que era velado... É como se agora nós tivéssemos uma operação tarântula pelas redes sociais, né? Exatamente. Que decreta a morte de travestis e transexuais, assim, sem nenhum pudor, através de WhatsApp, através de Facebook, através de Instagram, né? Qualquer coisa que a gente posta, eles vão lá e postam que tem que matar essa raça merece morrer, ser exterminada. E principalmente para elas que estão no parlamento. Porque matar uma de nós que está na rua, que é prostituta, tudo bem. Mas quando eles vão atingir alguém que está no parlamento, como atinge a Beni e tantas outras que estão sofrendo, eles estão matando de fato a ousadia que elas tiveram de ultrapassar o limite que foi dado para nós. Porque para nós foi dado um limite, você só pode seguir até ali, só à noite, só na esquina, só lá no baixo. Quando você quer ascender socialmente, politicamente, ocupar um lugar que é de macho, de cisgeneridade, branca, não pode. Sendo um corpo negro, travesti, pelo amor de Deus, é passível de ser ameaçada de morte todo o tempo. E ela vai dizer assim, vocês vão me matar, mas eu pari outras, e essas vão chegar depois de mim. Não tem mais volta, não adianta porque não tem mais volta. Quanto mais ameaça fizer, mais vai ter resistência para responder às ameaças. Eu acho que é isso que você traz. Deixa eu roubar de você a condutora aqui, que eu queria fazer uma pergunta para a Kátia. Posso? Por favor. Porque é uma coisa que eu acho que é importante simplesmente dizer, não tem receita de bolo, mas você estava num sertão, no peão, o cabra macho, né? Macho é macho, fêmea é fêmea, e você foi vereadora, você lutou contra isso tudo. Que ingrediente, que habilidade você acha que usou sua? Porque para além, quando se fala em fenômeno, é porque eu acho que para além de um discurso político, você tem um elan para aquela coisa. Nem todo mundo serve para ser vereadora ou para ser cantora. O que você acha, Kátia, que você trouxe para aqueles munícipes, para aquelas pessoas, para a dona de casa, te respeitar, votar em você? O meu trabalho social que eu desenvolvia na minha cidade, um trabalho muito bonito. Sempre antes de eu ser candidata a vereadora, eu já fazia o trabalho social. Era parteira, eu era dentista prática, porque eu trabalhei com dentista formado, e ele me ensinou, olha, é assim, é assim, é assim. Quando chegava no povoado, dia de sábado, dia de domingo, ele ia beber pinga, e eu ficava assumindo o lugar dele como dentista. E ali, a pessoa, eu extraía o dente, eu dizia, Kátia, eu não tenho um dinheiro para comprar uma cibalena para dor. Ali eu pegava do meu dinheiro e dava à pessoa, para que compre seu remédio. Você conquistou a confiança. Você já era Kátia? Eu já era José Nogueira Tapiti Sobrinho. Eu era o nome de cabra macho também. Quando é que você se torna Kátia nesse processo? Com 16 anos, já nasci Kátia, mas para assumir, eu fui com 18 anos, foi a loucura do meu pai. Ele dizia, olha, cabra,
Homem que gosta de homem tem que morrer, não é para viver. Eu digo, não morro não, meu pai, porque eu nasci para servir o povo. Isso servir. E aí fui eleito por um trabalho social que eu desenvolvi. Eu acho interessante a gente registrar aqui também que nós temos outras pessoas trans que foram políticas e que fizeram um excelente trabalho no Parlamento Municipal. A gente tem a Shirley lá de Pilar, na Paraíba, que foi logo depois de Kátia. A gente tem a Moa também em São Paulo, no Espírito Santo, que também foi logo depois de Kátia. A gente já tem algumas parlamentares e tem algumas outras que a gente tem em Minas Gerais, Galo Velho, né? A pessoa ainda não se apresenta, Madalena. E a gente teve em São Paulo uma pessoa que veio na turma de Indianara, que quando a Indianara chegou para o movimento, para participar do 3º Encontro Nacional, ela trouxe uma renca de São Paulo, igual diz na Bahia, no interior. Trouxe uma renca. E aí veio uma dessas filhas dela lá, que tinha um nome inusitado, e essa filha sua foi candidata lá na cidade dela, não sei se era Barueri ou uma coisa assim, com esse nome que ela trouxe, e disse que esse nome deu problema, porque a sociedade se revoltou. O nome dela, Maria Três Pernas, lembra? Que veio na sua turma de São Paulo. Maria Três Pernas, que também... Não, o nome social dela. Que, inclusive, ela usou esse nome no hotel para hospedar e deu o maior problema também, que o hotel não queria botar Maria Três Pernas, não entendia o porquê dos Três Pernas. E aí, ela foi candidata também. Ela foi candidata, mas teve um rebuliço na cidade por conta desse nome. O partido, acho que o partido, depois que deu o rebuliço, o partido refletiu e queria dar o EQ na mamãe desacuendar, mas existem esses outros nomes, logo depois de Kátia, e que foi de extrema importância. E eu presenciei, eu queria falar um pouquinho de Kátia, porque eu presenciei na casa de Kátia, eu já fui com Kátia, já saí com Kátia de madrugada para levar as mulheres, Kátia levando, ela fazendo parto, mas ela disse que ela fala que é encroou, o menino encroou, que tem outro nome científico, né? O menino encroou, e aí vambora para o hospital. Mas aí no meio do caminho o menino resolve parir dentro do carro. Eu peguei. Aí ela disse, sai, Giovana, você não vê o menino saindo de dentro de mulher, sai se você não quiser ver. E a gente saiu no meio da estrada, numa escuridão só, e não existia nem celular à época aquele. E aí aquele escuridão e Kátia fazendo parto. E ela foi logo do menino, ela botou parto com placenta, com tudo. Eu digo, aí só peguei um lençol, embrulhei ela. Aí, Keila, e aí outra vez nós estávamos levando uma mulher para parir também, isso é muito importante contar, porque é a vida de Kátia que a Jaqueline quis fazer, e ela às vezes ela esquece de alguns momentos. Uma certa época eu estava indo com Kátia levar uma mulher para parir, e ela não estava conseguindo fazer a mulher parir. Aí, na estrada tinha uma blitz da Polícia Militar do Estado do Piauí. Aí a gente vai, quando pensa que não, para, Kátia, não vou parar não, quem manda aqui sou eu sou dona do mundo, nós vamos passar. E passou e a gente foi embora levar a mulher para o hospital e enfrentou a polícia. Ela disse, eu sou dona do mundo, eu vou passar. E saiu, e a gente passou, e o policial foi atrás, parou a gente só no hospital. Outra vez ia com passando mal, aí teve a briga também, parou. O carro disse, sai do meio que eu vou morrer aqui, você o culpado. Passa. Eu acho que a história que a Jaque puxa da Kátia, que começa com o pioneirismo dela até chegar na Bene, passa diretamente por essa avaliação. Assim, a Kátia foi eleita porque ela fazia esse trabalho social, logo era uma pessoa reconhecida de uma cidade pequena. A Shirley, lá em Pilar, na Paraíba, da mesma forma de Kátia, também era uma assistente social, é uma enfermeira, então tem um referencial. Madalena também. Madalena foi assassinada porque era trans. A primeira trans de Piracicaba acabou sendo assassinada apenas porque os outros chegaram a cometer esse absurdo que acomete a tantas outras. Então eu acho que aqui a gente tem um panorama que Kátia, Shirley, Moa e todas essas meninas não foram eleitas pelo movimento LGBTQIA+. Claro. Não foram. Elas foram eleitas apenas porque o projeto político que elas estavam apresentando e o trabalho político que elas fizeram deu a possibilidade de serem eleitas para trabalhar por aquele colegiado que a elegeu. E é isso que realmente precisa. Que as que estão eleitas hoje também não foi... É isso, eu vou chegar lá na Bene, na mesma coisa. E não foi a LGBTQIA+, que elegeu nenhuma das... A Malunguinho, lá em São Paulo, com essa margem de voto. A Dusa Salabé, em Belo Horizonte também. Não foi. Porque essas pessoas
por mais que a gente esteja aqui falando, nós somos também dessa comunidade, mas essa comunidade nunca aceitou, de fato, o protagonismo nosso. Sempre houve empecilhos nas nossas entradas. As meninas já contaram aqui, especialmente nesse período, o quão foi difícil adentrar a BGLT, o quão é difícil adentrar a ILGA, esses movimentos constituídos, em sendo pessoas trans. Então eu acho que o que Beni traz hoje, essa gama de pessoas que a partir de 2016 ascenderam para a política e que não tem mais volta, é exatamente o que a gente está falando e o que ela traz muito fortemente. Nós temos uma agenda política que não foi o fenômeno que construiu. A agenda política ela veio desde lá de 79, quando Giovana resolve, com um grupo de pessoas, dizer, não, tá errado esse processo, vamos modificar. Se solidifica em 93 com a criação da primeira instituição aqui no Rio de Janeiro e ela vai ganhar corpo, então, com toda essa possibilidade desses corpos que foram sempre massacrados, que foram sempre marcados e marginalizados, que estão no espaço de poder maior da nossa conjuntura democrática brasileira, que é o parlamento, que é onde você vai legislar, que é onde você vai liderar. E as meninas que estão eleitas, eu falo meninas porque são só do gênero feminino, não estão somente olhando para o lado de cá. Elas olham para essa comunidade, mas a agenda política que elas se propuseram a fazer é muito mais ampla do que qualquer outra coisa. Olha a Érica apresentando lá em São Paulo somente um apêndice de um projeto de lei para aquela questão da como chama? Da menstruação, né? Da pobreza menstrual. Ela só quer tirar um sinônimo que está lá para mulheres que menstruam, ela quer dizer assim, não, para pessoas que menstruam. Só isso causa um rebuliço na sociedade machista que está dizendo que a gente está pregando ideologia de gênero. Se a gente tivesse que se apregoar e que solidificar a ideologia de gênero para vocês, cis heteronormatividade, entender que nós existimos, nós vamos sim falar de ideologia de gênero. Mas não é esse o debate. O debate é que nós estamos galgando e querendo direitos que nos foram negados, não é nenhum privilégio, e que o nosso mimimi a gente sempre traduz em resistência para vocês e que não vai parar. A Beni é só o começo de um processo que não terá fim, que não vai ter volta. É daqui para frente, não daqui para trás. Daqui para trás vai ficar. Se nós voltarmos à margem é para buscar os que ainda estão lá e trazer para cá. A gente deve lembrar também que nós temos ancestralidade, né, dos homens trans, que ainda não estavam organizados, né, no movimento, e que nós tivemos João Nery, que no grupo Transrevolução, né, foi muito potente, com seus livros e tudo, né? Um também que foi assessor do Suplicy, né, em São Paulo também, que escreve um livro justamente, né? Então, que os homens trans também têm essa ancestralidade, né, que não era organizada por conta de várias questões. João Nery, infelizmente, né, nos deixou, mas um de seus filhos está aqui, então eu queria chamar para a representatividade dos homens trans, Leonardo Peçanha, para se juntar a nós e que conte, né, junto com o Beni, enquanto o Beni continua. Beni vai continuando o seu depoimento e Léo, logo em seguida, conta também. Acho que uma coisa só para poder encerrar mesmo, deixar, para também não falar muito, também que a gente tem de ter essa maneira de falar dessa. Eu acho que existe uma coisa que é crucial, assim, porque eu tenho falado muito sobre isso. Né, todo o estereótipo de marginalização que foi construído pelo patriarcado para os nossos corpos transvestigênero, isso pesou e influenciou muito na nossa entrada e na nossa ocupação nos espaços de poder. Por que olhar? Eu vejo isso muito pela minha questão de ser uma mulher negra também, né? Por que olhar para mulheres negras e para pessoas negras cisgêneras e entender uma perspectiva e um olhar de sociedade a partir das políticas socioeconômicas, mas que a representatividade é importante, e para nós, pessoas transvestis, principalmente para mulheres trans e travestis, esse olhar de que não, de como que se legislar, como que se pensar a sociedade fosse pensar a partir só do nosso corpo, como se o nosso corpo também fosse um corpo só transvestigênero, como se a gente não vivesse, como se a gente não vivesse a sociedade a partir das políticas socioeconômicas, como se a gente não tivesse como pensar a economia, como se a gente não tivesse pensar gestão pública, como se a gente não tivesse como pensar saúde, educação e todos os recortes
que vão classificar e determinar as nossas entradas na política, assim. Não somente uma característica. Exatamente, não só um corpo que é lido pela sua identidade, né? Todo corpo tem uma identidade. O homem cis, hétero, branco é uma identidade opressora, mas é uma identidade. E por que a nossa identidade, ela só é vista e colocada, principalmente na política brasileira, para pensar como se todo o egoísmo do patriarcado, todo o egoísmo do que constitui a política brasileira, que faz com que a gente seja as mais exterminadas, as mais excluídas, como se a gente fosse reproduzir esse egoísmo dentro da política a partir de pensar políticas públicas só pra gente. Como se a gente não tivesse a capacidade e a inteligência de entender que o nosso corpo é uma intersecção na sociedade política. Essa intersecção, nós vivemos políticas socioeconômicas no contexto geral. Então é óbvio que um corpo transvestigênero ocupando esse espaço que vai pensar todas essas intersecções. E seria muito ruim também a gente olhar e pensar, também não que não deseje isso para nenhuma de nós, de ser eleita apenas pela nossa comunidade. Óbvio que não, porque nós também vivemos, a nossa comunidade, ela não pode ser, e acho que vocês já trazem isso historicamente na luta de vocês, a gente aprende muito sobre isso, de não ser segregada. Nós não somos um grupo para viver a parte da sociedade. Nós somos um grupo, um setor que estamos disputando uma narrativa de igualdade, de justiça, trazendo e rememorando as memórias para que sejam feitas justiça na política. Aliás, a gente está aqui no mundo para ensinar a conviver. A convivência mais diversa humana. Então, assim, naturalizar é fundamental você ali na esquina, entendeu? Escuta, quanto tá o patinho? Ai, tá caro, o músculo tá mais barato. Sabe, num açougue, do jeito que você é, um dia tá com as, como fala, o chuchu todo aparecendo, outro dia tá... O dia tá de cavanhaque como eu, que já espanta. Agora, só um comentário aqui, você vai dar a palavra. A gente ficou orgulhosa dessas filhinhas inertas. Sim, lógico, com certeza. Em 96, ao ser expulso, né, da cidade de Santos, né, porque eu fui expulso, eu consegui aprovar o nome social, e aí eu sou obrigada a me refugiar no Rio, né, com maninha, né, então, mamãe é que estava aí com advogados, com tudo, eu venho para o Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, a gente tinha ganho, enquanto o Grupo Filadélfia, né, o direito de organizar o 5º Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais em São Paulo. Então, a gente precisava viajar todo mês, a gente viajava 2 vezes por semana. À medida, quanto mais o evento se aproximava, mais a gente viajava para São Paulo. Então, eu e Giovana e uma turma, né, junto, a gente viajava para construir o 5º Encontro, que foi o maior encontro, né, que teve o maior número de participantes, 280 participantes, né? E a gente precisou de 2 hotéis, né? E já tinha essa questão de quem era GLS, então os gays vão para um outro hotel de 3 estrelas e 2 estrelas, as travestis todas vão ficar no de 4, na Santa Cecília, né? Mas em 95 nós tivemos o primeiro encontro internacional, né, que era a ILGA, que era a International Lesbian and Gay Association, e a gente estava brigando para que a letra T fosse incluída na ILGA, que não foi incluída, tem hoje uma secretaria na ILGA, trans, mas não foi incluída a sigla T. O curioso é que o subprefeito que mais perseguia as travestis na noite era o de Copacabana, Índio da Costa. Sim. E os gays botou ele na mesa de abertura oficial. Eu tomei o microfone. E disse tudo. O homem não conseguiu nem discursar. Porque eram os mesmos gays que hoje, o quartel GGG, que ainda domina hoje, sim, que fez isso tudo. Não tinha uma trans na mesa. Tinha na abertura lá naquele hotel. Nós, na realidade, fomos enxeridos, né? Fomos enxeridos. Nós aí tomamos a organização. Na fala do homem, eu sentei na primeira fileira e eles são tão ingênuos que eles não perceberam. Giovana está aqui, a Janara está aqui, a Adriana está aqui, na primeira fileira que a gente estava acontecendo o 3º Encontro Nacional e eles marcaram, foi no último dia do 3º Encontro Nacional. Sim. E aí eu falei, levei todas. Quando eu tomei o microfone, a plateia levantou.
Aí eu comecei a falar e desci o pau no Índio da Costa, que acho que hoje é deputado federal, né? Sim. Pois é, ele é um dos maiores transfóbicos que perseguia as travestis. Ele dizia que era porque as travestis faziam cocô nos canteiros em Copacabana, faziam xixi. Tá Eu falei assim... adubando a terra, ué. E aí o quartel GGG ficou revoltado comigo, com o Janara, e aí mesmo é que se fez a segregação. Eles promulgou a segregação. E aí, como tinha tido o peito de fora, na frente do quartel, que o que o Giovana fala era isso, né? Como conseguir chamar a atenção deles, ou eles nos recebiam e conversavam, todos botariam o peito para fora. Aí, no final da Ilga, né, teve a primeira parada, né, chamada de primeira parada, mas que nós já fazíamos nos encontros a Marcha da Diversidade, que foram as primeiras. Então, teve a primeira Marcha da Diversidade, em 95, encerrando o terceiro Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais, a ILGA, e aí a primeira parada, né, de Copacabana, LGBT, que era gay, primeira parada gay do Rio de Janeiro e do Brasil. E a gente também invadiu a parada, subimos no trio, e aí Giovana, então, puxa minha blusa e ela fala a seguinte frase: peito para fora é sinônimo de liberdade. Ela desce minha blusa e aí eu tô então em cima do trio com o peito de fora. Os gays vêm, falam que é um absurdo, porque tinha que ter respeito, porque a gente não ia conseguir respeito na sociedade dessa maneira. E foi com os peitos justamente que a gente conseguiu a aprovação da não binaridade, de nome, de fazer com que eles entendessem de que já que somos homens, né? Já que vocês dizem, quando nós falamos que somos mulheres, que somos travestis, que somos trans, vocês falam que não, né? Então, agora vou assumir então uma identidade masculina e agora, para me negar então direito, vocês falam que eu sou homem. Mas para me dar direito, aí vocês querem me prender. E aí, numa dessas vezes, inclusive, foi na Joaquim Silva, e o Léo justamente estava presente. Léo ainda não tinha também retificado os seus documentos, mas já tinha barba, já tinha feito, né, a masculinização, né? E vamos para a delegacia, para a Quinta DP, onde estou detido, e Léo fala que ela pode porque ela é homem, entendeu, nos documentos. Eu é que não posso tirar a roupa, e há uma mulher tirando a roupa na sua delegacia. Léo tira a camisa, e o delegado, não, mas seu caso é diferente. Então, como os corpos trans causam, né, quando estão juntos, porque eles não sabem como lidar, inclusive, né, que um é homem, outro é mulher, mas como assim agora é mulher, é homem? E sim, e aí nós temos, então, Leonardo Peçanha, né, que é dessa... Já podemos considerar uma ancestralidade do movimento organizado de homens trans no Brasil, que vem já quando João Nery entra no grupo Transrevolução, convidado, e que Léo, então, vai assistir a palestra de João Nery e depois, com o tempo, vai se arregimentando ali, né, no movimento. Perto dessas mulheres, dessas travestis pioneiras importantes, né, eu estou me sentindo muito privilegiado, né? Agradecer também a oportunidade, né, e fazer realmente uma representatividade, uma representação. A história trans travesti no Brasil perpassa pela uma invisibilização transmasculina, muito também por conta de um tempo político, né, de organização, né, e a gente sempre agradece esse pontapé que as travestis e as mulheres trans deram, né, e que nós, de forma orgânica, enquanto homens trans, pessoas transmasculinas, começamos a aparecer muito por conta do trabalho, como o Indy falou, do João Nery, né? E em 2012, né, no Grupo Transrevolução, o qual também fiz parte, durante muito tempo fazendo representação política, rodando o país inteiro junto com o Indianara, né, através do Grupo Transrevolução, e me fiz também dar esse retorno, né? Porque quando a Indianara salva a minha vida em 2012, naquela reunião do Grupo Transrevolução, né, que tinha um monte de gente, eu acho que o meu retorno foi justamente fazer esse movimento de me doar para o movimento social, né, a ponto de hoje ser uma pessoa que, de alguma forma, leva uma representação, uma representatividade. Mas falando de homens trans, eu acho que é importante também a gente falar da ancestralidade transmasculina, né? A gente não pode deixar de falar de Ray Carlos Durans, que desde a época da ditadura militar já se colocava enquanto homem trans, né? E por conta de todo um contexto de violência, todo um contexto misógino, transfóbico, né? Ele que não é uma pessoa trans do eixo sul-sudeste, né? Perpassa por essa questão do território, né? Sempre se colocou dessa forma.
outro também pioneiro, que também é ancestral, Silvio Lúcio, do Ceará, né, que é avô, né, e ele, para mim, é uma pessoa muito assim, isso, que é uma pessoa assim, que é muito aguerrido, né, eu me lembro que quando teve o início da portaria do processo sexualizador, quando não apareceu, né, a nomenclatura homens trans, eu me lembro que saiu uma reportagem do Silvio Lúcio, né, ele falando por que estava faltando, né, que tinha que ter também essa representatividade. Alexandre Peixe, que também é um pioneiro, um homem preto trans, né, que também é avô, que também está desde o início, foi um dos presidentes da parada do orgulho, ele é o único homem trans que foi um dos presidentes da parada LGBTQ+ de São Paulo. Né? Então a gente também tem história, a gente vem construindo junto com as travestis e mulheres trans, né? Hoje, fiz um pouco do meu trajeto também, através do Transrevolução, também em conjunto com o Fonatrans, quando eu entrei em 2015, né? E o meu trabalho de ativista tem sido muito em trazer essa narrativa das epistemologistas masculinas negras, né, principalmente, e quando Giovana traz essa possibilidade, né, de fazer um fórum, uma construção nesse sentido, é muito importante porque a gente pôde colocar luz nessa invisibilização das transmasculinidades negras dentro do movimento transmasculino brasileiro. Né? E está nítido aqui que as pioneiras são pessoas negras e pessoas não brancas. É nítido isso. O mesmo acontece no movimento transmasculino brasileiro. Né? Então eu só queria agradecer, dizer que nós estamos juntos, né? A gente perpassa por muitas demandas e parecidas e iguais. O que nos diferencia não pode ser obstáculo para que a gente continue numa luta que é de importância para a nossa sobrevivência. Então eu quero agradecer a emergência de vocês, a possibilidade de vocês darem esse pontapé que hoje possibilita que eu esteja aqui. Eu e outros homens trans. Então agradecer publicamente. A Indianara sabe que eu sempre agradeço. E o agradecimento tem que ser público. Agradeci o João, agradeci você. Eu estou agradecendo agora a vocês, todas vocês. Indianara, Giovana, Keila, Kátia, né, Jaqueline que estava aqui. A todas vocês que são pioneiras e demais outras, né, a possibilidade da gente estar vivo. Porque se nós estamos vivos hoje, enquanto pessoas trans, travestis, transvestigêneos, é por conta dessas pioneiras. Então acho que lembrar e não esquecer de guardar a memória e visibilizar essa memória em vida. É muito importante. E deixar também essa visibilidade das ancestralidades transmasculinas, né, que grande maioria são pretas e não brancas, e estão fora desse eixo Rio-São Paulo, que é muito invisibilizado também por essas marcações sociais. Então hoje a gente está trazendo essa visibilidade através também dessa oportunidade. Deixar um beijo para todos. Amo todas. Obrigado. E lembrando, né, que essas nossas lutas, né, que nos perpassam, né, que nos trazem, né, tantas memórias, né, de tantos encontros, né, que nos expulsaram, né, porque depois também do Rio de Janeiro, né, eu não pude ficar porque a gente tinha acordos, né, então as que viviam no Rio e que estavam no Rio de Janeiro não podiam denunciar uma exploração toda que tinha na rua, com uma máfia toda organizada, inclusive com juízes, com policiais. E aí eu, como tinha mais essa abertura, então, com Giovana que já tinha me passado várias situações, então eu pude fazer essa denúncia. E então expulsa de vários lugares, né, onde já não podia ficar, ao receber, né, ao conseguir aprovar o nome social em Santos, eu fui algemada em um poste pela polícia e tive roleta russa feita na cabeça, então com a promessa de que eu não continuaria em Santos e sairia de Santos, né? E saindo vim para o Rio. No Rio também tentava invadir meu apartamento para me matar, não era mais possível permanecer. Em 98 eu saio, vou para o exterior, fico 2 meses, retorno e depois então me afasto do movimento organizado, passo para o movimento de luta animal, me torno vegane. Em 2003 eu retorno para o movimento no Encontro Nacional, né, de Porto Alegre também, que foi um encontro muito potente. Mas a primeira vez que a gente debate a palavra transgênero no Brasil é no Encontro Nacional de 97, quando Camila Cabral traz a palavra do exterior e aí houve uma briga, Giovana quase me bate na mesa. Que Giovana falava, não, a palavra é travesti, a gente já tem transexual, que é uma palavra médica, não sei o quê. Agora vai trazer uma palavra internacional.
E aí, do termo internacional, eu falava, ué, então se a gente for debater então travesti transexual no nosso idioma, então vai ter que encontrar uma palavra em tupi-guarani, porque nós já falamos tudo no internacional. Nossa, dava muita briga, né? Gente, como dava briga as mesas, né? E era rasgar, porque o GGB... tirar o peito e colocar... Eu não acho que eram brigas, eu acho que eram discussões acaloradas para a gente chegar... Que ainda hoje a gente tem, né? E ainda hoje a gente tem. Foi preciso a gente começar a ter, para hoje a gente olhar para você assim, uma pessoa que a gente entendia, lia como travesti, que reivindicava essa identidade, até chegar em transvestigênero. Olha o percurso que é feito, olha a possibilidade de liberdades que a gente tem, né? Mas é que, na verdade, a gente tinha que se moldar a certos elementos que, quando construir políticas públicas precisava, tinha sempre que categorizar, caixinhas, tem sempre caixinhas. Se você não tivesse na caixinha, você não ia ser facultado o direito. Por exemplo, quando a gente fala de processo transexualizador do SUS, desse instrumento que veio, que confesso e concordo com todo mundo, que é muito patologizante, mas foi dentro dessa leva de possibilidades que a gente tinha de negociar a política pública. Porque se não fosse a mulher transexual, que era tida como doentinha, que precisava corrigir uma doença, a saúde não ia acatar de forma nenhuma. Então você vai lá e diz, tá bom, então já que é assim, vamos. Aí foi a primeira leva. Não tinha travestis, então travesti não tinha direito à saúde. Como é que eu vou falar de saúde para uma população que está tão distante do SUS e que não tem a questão da saúde aqui integral para todo mundo? Que integralidade é essa desse sistema? E aí a gente, com muito traquejo, consegue colocar a palavra travesti dentro da política. Obviamente que nós, no movimento, nós temos a liberdade de pensarmos e de viajarmos como quisermos. E a gente está aqui, e você abriu esse trabalho dizendo, a palavra agora é transvestigênero. Tem gente que não vai adotar nunca, e a gente não vai impor. As pessoas têm que ter a liberdade de entender que ela pode se assumir como ela quer. Eu mesmo não gosto do termo mulher travesti, eu nunca vou usar. Mas eu nunca vou criticar quem usa, porque a sua liberdade lhe dá essa possibilidade de se identificar como você quiser. O que eu acho que a gente está falando, então essas brigas que a gente tinha, dessas divergências, de entre o termo A, não entre o termo B, entre o termo X, não entre o termo Y, era coisas que a gente estava se moldando para chegar nessa conjuntura. Nós vamos ainda ter essas divergências, nós vamos ainda continuar divergindo, e isso é muito positivo para a construção das políticas que a gente tanto quer para quem vem depois de nós. Que acho que o que a gente está fazendo aqui, Jô, nós estamos fazendo aqui histórico para quem vem depois de nós, assistir o que a gente está falando aqui e dizer, olha, as traviarcas falaram assim e a gente está seguindo nesse caminho, diferentes ou não, mas a gente está caminhando e eu acho que é isso que conta para a nova geração que vai ver isso aqui, para a geração que vai se formar, é a partir disso. Fala, amor. E eu acho importante Keila trazer essa fala, porque a gente conquistou o direito de incluir essa palavra travesti nos anais da política, né? Mas para realizar os eventos, você sabe que em São Paulo e no Rio, os hotéis eram pegos de surpresa, porque nunca eram contratadas como se fosse evento para travesti, né? Era sempre evento de saúde, para discutir. A doutora Laí Guerra, quando fez a licitação, era um susto absoluto, porque os hotéis eram pegos de surpresa. Em São Paulo, da mesma forma. Aí foi mudando aos poucos. Em Cabo Frio, no ano 2000, a gente já fez com essa nomenclatura de solicitar licitação para o Encontro Nacional de Travestis, mas é bom que você faz essa fala e a gente também faz essa outra fala para entender como foi desmistificado esse estigma pejorativo que se embutia, né? Que as pessoas embutiam nessa palavra, né? Em 2008, quando eu realizei o Entlides em Salvador, a Atraz realizou o Entlides lá, que ele primeiro era ir para lá, não foi em 2000, ele chega em 2008, quando a gente faz a 15ª edição. Obviamente que a gente fez um acordo com a Secretaria de Saúde do Estado e eles resolveram então fazer a licitação. E aí quem venceu, uma empresa venceu essa licitação. E aí o encontro aconteceu, você participou, você viu que foi o encontro como foi. E no final do encontro eu estava cansadíssima, sentada no saguão do hotel, ainda digerindo todo o processo. E aí o rapaz que estava na direção do evento, que ele que estava coordenando tudo, ele chegou e sentou, e aí, Keila, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele aí disse, vou te confessar uma coisa, aquilo para mim valeu por tudo. Eu vou te confessar uma coisa. Eu falei, diga.
Olha, quando eu venci que eu aceitei fazer esse encontro, eu aceitei porque eu estou precisando de grana. Mas eu já tinha certeza que eu ia ter problemas. Porque trabalhar com vocês está nítido e está dito em todos os lugares que é problemático. E eu quero aqui te confessar que esse foi o melhor evento que eu fiz na minha vida. Eu disse, é uma pena que você não disse isso na plateia. E foi um evento que tiveram muitos problemas. As meninas mijavam no pé do elevador. E eu chegava a funcionária limpando o xixi das meninas. E eu disse, minhas meninas estão dando problema, né, senhora? Não, dona Keila, está tudo muito bom. As meninas são divertidas, alegres, conversam com a gente. Então você percebe que mesmo dentro dessa norma nossa, que é muito liberal, que é muito aberta, você consegue trazer elementos para as pessoas que estão trabalhando com a gente, de se aproximar delas, de você conversar e você acabar modificando a realidade. Porque o que ele disse para mim foi assim, qualquer outro evento desses que tiver, eu modifiquei o meu conceito. Então o Entidade servia também para formar pessoas que tinham ainda estigma com a nossa população, né? Então a gente demonstrou por A mais B que por mais que ele fosse formado e orientado, que nós éramos uma população problemática, quando a gente estava se propondo a discutir política, nós discutíamos do lado sério e acabava modificando essas realidades. Eu acho que isso é importante. É importantíssimo. E assim, Dianara, ainda hoje, em pleno século XXI, no ano de 2022, nós vamos realizar, o Micael está aí, que participou lá do sétimo Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. O nosso representante carioca não pôde estar, mas ele é sempre uma presença marcante nos encontros. E quando eu fui negociar com a pousada em Ilhéus, a mulher não queria de jeito nenhum. A mulher não queria de nenhuma forma. Foi muito difícil. Eu coloquei lá no grupo para vocês a situação. Mas ao final do evento, aliás, durante o evento, a própria dona da pousada, uma japonesa, ela já estava fazendo live, transmitindo o evento para os seguidores da pousada. Ela ficou maravilhada, ela pediu que todas as fotos, todas as postagens, as pessoas marcassem a pousada. Então, é só para corroborar essa sua fala. Não, em 2012, né, no 7º Encontro Regional Sudeste, né, em Minas, né, BH, que nenhum hotel quis hospedar o encontro, e nós fomos para um convento, né? Era travestis tirando a cruz das paredes, enfiando embaixo da cama, porque era só 2 camas, não tinha televisão, não tinha nada nos quartos, né? E para mostrar como nós somos diversos, né, em nossos corpos, né, já estão pedindo para encerrar, mas a gente ainda tem das filiarcas, né, que quando as traviarcas forem partindo, elas vão poder dar um pouco do seu depoimento, mas para mostrar que nós somos diversos em nossos corpos, que nós estamos em todos os lugares, que nós precisamos de políticas públicas, inclusive voltado, né, para as pessoas trans e cisgêneres, né, com deficiência, né. Eu queria chamar uma representante também que já foi candidata na política aí em São Gonçalo, um lugar muito violento, inclusive, para as pessoas LGBTIA+. Luana Rayala, né, que está aqui presente, que foi candidata também, que disputou esses espaços e que faz com que nossos corpos, né, possam transitar em vários lugares, que através do Prepara NEM pôde entrar também para a universidade, que está aí nessa nossa representatividade, né? Então, Luana. Ai, gente, estou até sem palavras, muito emocionada, porque é o encontro, né, de gerações, enfim. Mas eu acho que eu sou filha direta, né? Como você falou, eu vim do Prepara NEM, né? A versão lá que foi implantada na GDN lá em Niterói, né? E todo mundo, quando eu entrei na universidade, né, foi um mundo totalmente diferente para mim. Mas eu digo que tanto o Prepara NEM como a universidade foi o que formou a minha militância, na verdade. Porque não tinha contato nenhum com a militância. Antes disso, não tinha contato. Eu sabia que eu era travesti, mas eu não tinha noção, a dimensão do que era o movimento. Prepara NEM, né? Então me trouxe isso para mim ali no Niterói. Foi aí quando eu conheci a Bruna, né? Bruna Benevides, né? Foi ali que tudo começou. Então aí entrei na universidade, aí eu entro dentro da universidade para fazer, né? Hoje eu já me formei em outubro do ano passado. E aí quando eu entro na universidade que eu tenho mais contato, né, com a militância. E aí eu começo a também militar no movimento estudantil. Aí eu torno a primeira diretora do DCE, da UF, né? Até então nunca teve travesti lá, então eu consigo. E aí depois disso, né, com aquela vivência, porque toda a minha militância então se baseou muito em Niterói, né, falei, não, agora eu tenho que trazer isso para a minha cidade, né, porque infelizmente São Gonçalo é muito conhecido como a cidade dormitório, né,
que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, elas só vão para lá domingo, que geralmente trabalham ou aqui no Rio ou em Niterói, ou estudam no Rio ou em Niterói. Então só vai para. Eu falei, o que eu posso trazer, né, para cá, para minha cidade? Aí eu venho para minha cidade de São Gonçalo, né, junto com o Eduardo Braga. A gente vai, funda a Associação Gonçalense LGBT+, e aí a gente está até hoje lá nas lutas. Vira e mexe, a própria Indianara nos ajuda lá, né, pra gente atender as pessoas, que a carência é muito grande, né? Eu digo sempre que São Gonçalo, ela trabalha sempre com paradoxos, né? Lá. E como ela mesma disse, é uma cidade bastante violenta. A gente teve, por exemplo, a Jéssica, né, que estava trabalhando, né, porque geralmente ali em São Gonçalo, Alcântara, que é o ponto das meninas. E ela foi morta, tacaram fogo nela viva, né? A gente teve sempre casos assim, bem chocantes ali na região, né? Enfim, também questão de exploração também sexual. Enfim, e aí foi. Aí mais tarde, em 2020, eu falo que eu vou tentar ser candidato na minha cidade. Cidade ultraconservadora, né? Só pra você ter noção, um padre católico lá, né, da cidade, da maior paróquia lá da cidade, ele age diretamente na política, ele está dentro, vira e mexe da Câmara, ele influencia, então assim, é muito chocante, né, que tem essa ala mais ainda católica conservadora, porque tem gente ainda que tem essa mente, os católicos são mais liberais. Nem sempre assim, não é sempre assim, depende muito da cidade, né? Por mais que a gente fale que tem o Papa, né, atual muito liberal para essas causas, mas cada paróquia tem uma certa autonomia. Então tem esse padre lá sim. E claro, não poderia de falar sobre os neopentecostais. A minha cidade tem uma influência muito grande. Só para você ter noção, é a cidade no mundo que mais tem igreja por metro quadrado. Então só para você ter noção, minha rua que é uma rua simples, periférica. São Gonçalo? São Gonçalo. E só para você ter noção, na minha rua mesmo, tem duas igrejas assim, uma vizinha da outra. Então, assim, virou quase um negócio hoje se abrir igreja. É um negócio, né? Até porque não paga imposto, né? Tem todo... E usam né? Eles falam muito que faz um trabalho social, enfim, né? E aí eu falei assim, gente, vai ser um desafio muito grande São Gonçalo pra me candidatar, né? E foi. Porque eu digo que a eleição ela é uma competição em dupla. No meu caso foi tripla, porque ainda tinha as questões de ser travesti, pessoa com deficiência, mas ela é dupla. Por quê? Porque você disputa votos para fora, mas também para dentro do partido, né? E dentro do partido fui muito boicotado na minha cidade. Materiais de campanha que foi desviado, apareci em outro bairro que nem estou lá. Meu andador que quebrou, foi numa madrugada que eu estava botando nas caixinhas, né, das casas os panfletos, e eu falei, meu Deus, agora quebrou esse andador, o que eu vou fazer? Mas fui, né, eu me lembro que nessa vez que eu tava, que quebrou justamente o andador, eu falei assim, não vou pra casa. E aí ele quebrou justamente, se eu não me falha a memória, aqui. E eu segurando aqui, né, falei assim, a minha já tava machucando minha mão, eu falei, mas vou continuar a campanha, agora a gente vai até o final da campanha, não vou desistir. E fui até o final da campanha, fui em Alcântara, me lembro em Alcântara, algo muito emblemático pra mim, foi quando eu tava fazendo campanha ali em Alcântara, né, que é o maior bairro ali, mais econômico ali de São Gonçalo, e equipe, né, de um candidato, que estava também trabalhando naquele momento, parou o trabalho que estava fazendo e veio até mim e falou assim no meu ouvido, me dá seu papelzinho. Aí você não vai jogar fora não, né? Aí ela falou assim, não, eu vou votar em você, apesar de eu estar trabalhando para, né, o candidato. E aquilo ali foi muito, muito emocionante. E uma coisa que eu sempre percebi, as pessoas nunca questionaram nada da minha identidade de gênero durante a campanha toda. Se você me pergunta, você sofreu muito preconceito durante a campanha por causa da sua identidade? Em nenhum momento. E aí a gente vai voltar um pouco, que vocês já falaram aqui. A gente vai receber... a maioria dos votos não vai ser da classe LGBT. Inclusive a classe LGBT ficou ultra dividida na minha cidade. Né? Cada um foi lançando a sua candidatura. A gente tentou tentar, mas a gente tem que ver que a gente também são muito diversos entre a gente não pensa igual. Então, felizmente, a gente nunca... Às vezes a gente não consegue aquela união. Mas enfim... E foi assim, pra mim foi uma experiência assim, fiquei com um certo trauma, porque assim, só pra ter noção, aí já falando de partido, o partido só veio me dar recursos R$200 um dia antes
da campanha. Então eu botei... Eu posso dizer que a maioria da minha campanha foi tudo financiamento coletivo, né? Foi pessoas que doaram, então... E foi assim, na luta da raça. Eu pensei que não ia ter nem voto nenhum, eu consegui até voto em bairros que eu nem fiz tanta campanha assim, pesada. Mas eu fiquei muito feliz da experiência. E quando eu ouço as histórias, a Kátia foi uma grande inspiração e sempre vai ser, né, pra mim, porque eu digo assim, eu, politicamente falando, só vou descansar quando eu ver uma ministra da economia se travesti. Porque eu acho que já passou da hora, né, da gente chegar, porque eu acho assim, a gente também tem que ter um olhar estratégico quando a gente fala de política. E eu acho que hoje no Brasil, eu acho que foi um pouco falado aqui, tem imagem que travesti só fala para travesti. E isso tem que ser desconstruído urgentemente no Brasil. A gente tem que desconstruir a imagem que se tem no Brasil da travesti. Porque a gente paga imposto, a gente sofre o preço da gasolina como está agora. A gente, sabe, sofre com a inflação a todo momento. Sem inflação... Na hora que a gente paga imposto, o imposto não vem marcado. Esse imposto foi pago por travesti, vai ser usado só para todo mundo. Exatamente. Então, eu fico pensando, a gente tem que ser estratégica. Né? A gente tem que mostrar assim, ó, uma das coisas que me chamou muita atenção, eu sempre falo isso, foi na entrevista do Roda Viva com a Érica. E aquela entrevista me incomodou uma coisa, né? Inclusive, até uma autocrítica também para as pessoas trans que estavam na mesa. Porque não se perguntava para ela, por exemplo, Érica, o que você acha da economia de São Paulo? Érica, o que você acha? Sempre só foi sobre a identidade dela. Isso me incomoda. Porque o fato de eu ser travesti é só uma das características. Mas eu vim aqui, né? Até porque eu tenho uma mentalidade, né? Como eu disse, eu me formei numa universidade federal. Portanto, eu acho assim, todo mundo que é formado numa universidade federal, ela tem que trazer de volta para a sociedade de algum jeito, né? Então, eu sempre falo isso. Eu vou sempre lutar pela educação, especificamente pelas bibliotecas que são sucateadas, não só na minha cidade, mas no país inteiro, né? E, claro, eu gosto muito de falar sobre a economia, o que a gente pode fazer para melhorar. Agora a gente está vendo uma inflação altíssima no Brasil, a gente tem que falar disso. Eu acho que é estratégico. E quando eu falava isso, se mostrou dois lances, né, na campanha. O primeiro lance foi, vamos dizer assim, mais dentro do partido, mais dentro do campo do progressista, que virou para mim, né, o candidato que até então era vice, né, que seria vice pelo partido, diz assim, não, mas você não pode falar sobre isso. Eu, como assim não posso? Não, no seu lugar você tem que falar sobre direitos humanos, você tem que falar, para a comunidade tem que trazer mais voto LGBT. Ele falava assim, eu falei, não, mas a maioria dos meus votos, você quer apostar quanto? Não vai ser LGBT. Vai ser ali do meu bairro, porque me conhece. Ontem mesmo eu tava, olha só, eu tava em Niterói, né, pegando um ônibus, uma moça me parou e falei assim, eu te conheço. Eu falei assim, de onde? Eu falei assim, é uma reportagem, você não é a menina que enfrenta a máfia dos ônibus? Porque eu me lembro, eu fiz uma reportagem, né, na Globo, né, porque eu sempre falo que um dos atrasos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, se chama Fertransport, né, que já foi acusado de vários casos de corrupção, mas nada acontece com essa organização, né? E ela atrapalha muito a vida da pessoa com deficiência. Inclusive, pra eu vir pra cá, eu tenho que fazer baldeações absurdas, simplesmente porque uma coisa que me atrapalha, eles, na verdade, eles não querem mais que, por exemplo, passe a gratuidade no âmbito executivo. E o pior de tudo, tem respaldo legislativo pra isso. E o pior de tudo, quando a gente vai atrás dos parlamentares progressistas, olha só, eu me lembro de um parlamentar que eu mandei assim, Cicano, olha, a gente tem que mudar essa lei, tá acontecendo isso e isso. Aí ele vem, o pessoal me manda assim, que eu acionei o Ministério Público. Eu falei, tá, mas se você viu o meu e-mail que eu falei, tem como mudar isso aqui, vamos mudar isso aqui. Porque na minha cidade de São Gonçalo teve isso parecido. Na minha cidade de São Gonçalo, os vereadores enfrentaram, a Câmara de Vereadores enfrentaram as empresas de transporte lá, e hoje porque naquela época micro-ônibus não passavam, né? Para pessoas com deficiência não passava gratuidade. Hoje se passa, e hoje você tem até elevador nos micro-ônibus. Uma coisa que eu nem pensava naquela. Inclusive, eu nem cheguei a usar os elevadores. Porque quando começou os elevadores, que é algo muito recente, elevador em ônibus, eu já estava indo pro andador. Mas o ponto e aí quando eu fui atrás desse parlamentar, me parece que até os parlamentares progressistas, que deveriam ser os mais, que deveriam ter a população, tem medo de enfrentar as empresas de ônibus, tem medo de enfrentar a Fertransport. E ficam, né?
quietinhos. Então, assim, o campo progressista, o dito progressista, me parece às vezes que é os nossos primeiros inimigos. Por exemplo, a Kátia está aqui como que não mente, ela mesma é um exemplo claro que ela foi eleita e não foi no campo progressista. No PFL. Exatamente. Né? Herdeira, inclusive, direta da ditadura. Na verdade, Kátia foi da extrema direita à extrema esquerda. Ela já Tem uma pessoa com mais já passeou capilaridade por- política do que isso? Não tem. Eu falei, a gente precisa disso aí para uma presidência de uma Câmara no Congresso, que antes, desde a extrema até a direita. Então, eu acho que, assim, eu E falo... é isso, né? Uma travesti com deficiência que lutou pelo direito das pessoas com deficiência, né? É importante Que luta- falar da Leandrinha, porque apesar de tudo, Da eu falo Leandrinha assim, Duarte. eu falo que eu sou a segunda, porque a primeira que deu o pontapé para as pessoas com deficiência foi a Leandrinha naquela candidatura dela. Ela não sabe como foi importante. Porque até então, pessoa com deficiência é hétero, branca, e ela não exerce sua sexualidade. Porque assim, muitas pessoas acham que pessoas com deficiência não têm direito à identidade, não transa, se bobear nem paga imposto, né? Inclusive, a gratuidade mesmo para pessoa com deficiência, ela tem uma peculiaridade ali. A gratuidade é para ser exercida se você for pro médico, ou seja, você não sai de casa para nada, você só vai se tratar. A pessoa com deficiência ela é só para isso, só para se tratar. Então a Leandra, quando vem com aquela candidatura, ela desperta outras pessoas trans, e foi aí, em seguida, que aí venham atrás. E tomara que apareçam outras pessoas com deficiência trans, né? Porque ali ela desconstruiu totalmente. Inclusive eu também falo muito, a gente fala muito da passabilidade, né? No meio trans. Só que a minha passabilidade eu sempre digo que é diferente. Por quê? Quando as pessoas olham pra mim, elas não vê da questão da feminilidade. A minha passabilidade se dá por causa da deficiência. Por quê? Qual é a cabeça? Eu me lembro uma vez que eu tava até no ônibus que a menina falou assim: você sabia que essa menina não quer vestir? Aí eu falei, não, impossível. Aí a menina falou, mas ela é. Eu falei, não, impossível. Uma pessoa com deficiência travesti? Isso é impossível. Né? Então é a primeira coisa. Eu me lembro também um carnaval, que eu tava no carnaval, que eu até saí lá do bloco, porque eu cheguei e a pessoa, na hora, viu que era travesti e falou assim, não é possível. Além de deficiente, é viado, que né? Assim que eles falam. Então, assim, não entra na cabeça das pessoas que uma pessoa com deficiência possa ser travesti ou que exerça a sua sexualidade independente que for, né? Eu me lembro que antes de eu também assumir a minha identidade de gênero, o estereótipo era outro. Era que eu não transava, porque a pessoa com deficiência não transa, né? Então foi... Aí depois o estereótipo mudou. Eu falei, como assim, gente? Como pode uma pessoa trans... Então... isso que acontece. E quando eu vejo todas essas declarações, eu sempre falo, gente, eu fiquei com trauma na última eleição de 2020, né? Dinário vira e mexe e fala, você não vai se candidatar lá? Eu falo, não, Dinário, eu tô fugindo disso. Mas assim, quando eu vejo declarações, principalmente da Kátia, dá uma energia novamente. Eu até postei ontem mesmo nas redes sociais, falei, gente, deu até energia, depois que eu encontrei a Kátia, de me candidatar novamente. Porque São Gonçalo é pesada na Câmara de Vereadores. É uma coisa assim, muito pesada. E eu acho que a tendência, não acho que vai melhorar. Eu acho que não vai melhorar, mesmo se a gente tirar o atual governo, acho que não vai melhorar, a polarização vai permanecer, os ataques vão acontecer e a gente vai ter que estar preparado. Porque esse povo vai vir mais forte, porque eles não vão aceitar perderem nas eleições e vão atacar a gente com todas as forças. E é isso, assim. Então a gente queria chamar para trás aqui agora da gente, né, as filiarcas, né, que estão aí, né, e estamos aqui hoje, né, para dizer que, como diz Renata Carvalho, como dizem nossas representantes, né, também nas artes aí, que estão aí, que criam, né, outras palavras, né, como traviarcado, né, nós podemos dizer que a partir de agora, bem-vindos ao mundo do traviarcado. O mundo jamais será o mesmo. A ancestralidade transvestigênero estará presente na descendência transvestigênero. Então, bem-vindos ao traviarcado. Oh, yeah.